Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Química e hoje nós vamos falar sobre modelo atômico de Dalton e modelo atômico de Thomson. Ah, professor, isso aí não cai mais, cai e tem mais um detalhe. Isso aí foi altamente superado e as provas do Enem e vestibulares cobram muito. É massivo o número de questões que tem dos modelos atômicos antigos que são arcaicos, pré-históricos e, na realidade, sofreu uma evolução no passar dos anos. Então, nós vamos começar aqui com o modelinho atômico de Dalton, né? Que é esse camarada aqui. Ele começou a dizer que o átomo, né? Ele era uma bola de bilhar, parecido com uma bola de bilhar, o conceito de átomo é uma estrutura maciça, aí a gente vem com os conceitos, imagina, em 1803, né? A gente não se tinha muita noção de ciência. Então, a ideia básica desse modelinho de Dalton aqui é o seguinte, era indivisível, ó, não dá para a gente pegar o átomo e cortar ele, dividir, tá? Esse aí é o modelo da indivisibilidade. Por isso que ele é chamado de modelo de bola de bilhar, porque a gente imagina a bola de bilhar como uma coisa maciça, né? A gente tinha também um conceito elaborado por ele que falava o seguinte, que a matéria era descontínua, ou seja, eu tinha espaços vazios entre um átomo e o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês forem olhar essa pedra aqui, né, gente, eu vou ter aqui os grãos aqui e as porosidades aqui, ó, os buracos aqui seriam espaços entre átomos. Então, por isso que a matéria era descontínua, conceito de Dalton. O terceiro conceito básico aqui, ele falava o seguinte, que os átomos de um mesmo tipo têm mesma massa e propriedades, o que não era verdade, porque qual era o erro aí? A gente tem os chamados isótopos que apresentam massas diferentes, propriedades semelhantes, massas diferentes, mas então fugia dessa regrinha aí. Então, por exemplo, ó, existe o hidrogênio, nós temos três tipos de hidrogênio. O hidrogênio prótico, que é o mais comum, que tem massa 1, que é apenas o próton, né? Tem o hidrogênio deutério, da água pesada, do H2O com massa do hidrogênio 2, porque o hidrogênio tem um próton e um nêutron, e tem o trítio, né? Que é mais pesado ainda, que tem um próton e dois nêutrons. O hidrogênio, um hidrogênio só tem 3, tem massa 3, tá? Então vejam que eles não têm a mesma massa e é o mesmo átomo, tá? Outro conceito dele é que ele dizia que esses átomos eles se transformavam uns nos outros. Ó, pegava o carbono aqui, se juntava com o oxigênio e formava o CO2, né? Então aqui eu tinha a bolinha de bilhar do carbono e duas bolinhas aqui do oxigênio se juntavam e formavam uma estrutura diferente. Aqui a gente tinha também que uma outra ideia do conceito de Dalton, não podiam ser criados e nem destruídos. Então a gente tinha, por exemplo, aqui os átomos de bromo, né? As bolas de bilhar do átomo de bromo, os átomos de oxigênio, aqui os átomos aqui de hidrogênio, pequenininhos, então eles eram menores e tudo mais, maiores, uns maiores, outros menores, mas eles não poderiam ser destruídos e nem criados, tá bom, gente? Então, basicamente, esses são os principais conceitos do modelo de Dalton. Agora vem o segundo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson. Observem a data aqui, 1913, essas datas não são bem precisas, tá? Porque as bibliografias, elas não trazem essas datas com muita coerência, algumas em 1900, outra 1898, então essas datas variam muito de autor para autor. Mas a ideia do Thomson era o seguinte, o átomo deixava de ser aquela bola maciça do Dalton e passava a ser uma coisa parecida com um pudim de passas, onde a gente tinha aqui, ó, uma estrutura, um pudim todo ele positivo, que era onde vinha toda a massa do átomo, e passas que seriam as cargas negativas. De onde é que ele descobriu essas cargas negativas? Inclusive, o Thomson é o pai dos elétrons, é ele que descobriu os elétrons, tá, gente? Ele descobriu a partir dessa ampola de Crookes aqui, que era um camarada que também era da época dele, e aí ele verificou que alguns raios aqui saíam daqui, eram verificados, e eles eram, digamos, atraídos aqui por uma diferença de potencial. Por exemplo, ó, se eu tinha uma DDP, uma diferença de potencial, tinha um polo positivo aqui, um negativo aqui, esses raios que ele começou a observar, que saíam desses átomos, eles, olha o que acontecia, eles eram atraídos pelo polo positivo. Opa, então eu tinha aqui uma característica de uma carga negativa que ele resolveu chamar de elétrons. Então o Thomson criou essa ideia. E como ele criou essa ideia, aí a gente podia imaginar o seguinte, poxa, se eu tenho cargas negativas dentro desses átomos,
é porque esses átomos podem ser divisíveis. Então, eu conseguiria dividir, porque eu poderia retirar essas partículas de dentro, então eu poderia mexer, né? Tornar essa estrutura um pouco menor, ou seja, dividir essa estrutura, retirar essas partículas de dentro. Pois é, então essa era a ideia. Então, o átomo era uma esfera neutra, completamente neutra, onde a gente tinha aqui o nosso pudim, todo o nosso átomo era positivo, e ali a gente tinha aquelas passas que ele chamava de elétrons, né, que eram os famosos raios catódicos, né? Os raios catódicos são os elétrons, tá, gente? Então aqui, ó, a massa do átomo é a massa das partículas positivas. Esse era um dos conceitos. Pô, agora o átomo pode ser divisível. Então a carga do átomo era nula, tá? Por que era nula? Na realidade era neutra, né? Porque as cargas positivas, a massa toda que estava concentrada no pudim era toda positiva, mas essa carga ela era anulada pelas cargas negativas. E ele usou essa ampola de Crookes aqui, ou tubo de raios catódicos, né? Que saíam, então, eles saíam do cátodo, por isso que chamava de raios catódicos, e iam em direção ao ânodo, que até faltou o acento aqui no A, tá? Então, na próxima aula, o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre os outros modelos atômicos, principalmente sobre o Rutherford, tá aqui, que principalmente confirmou essa existência do próton identificado por Goldstein, Eugene Goldstein, tá? Que mais tarde foi a vez do cientista Chadwick, tá? Descobriu o nêutron. Então, nós tivemos vários caras que foram importantes, eles foram aparecendo na história ao longo do tempo, tá, gente? Então, isso nós vamos falar tudo sobre os modelos seguintes. Então, vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.